Oi, gente, meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre saúde mental. Por que você deve saber sobre saúde mental? Qual a importância para a vida prática? Vocês nunca se perguntaram como tem pessoas que se afogam nos problemas, não conseguem sair, vivem em um círculo vicioso de preocupações, de emprego que não dá certo, escolhas amorosas, né, erradas demais. Tanto que tem gente que leva para o lado, não é, místico. Ah, não, meu problema é espiritual, meu problema é kármico, né? Então, se vocês têm essa curiosidade, essa pontinha de preocupação, fiquem comigo até o final, vamos aprender. Vamos lá? Então, a grosso modo, saúde mental, para cada pessoa, a gente deveria entender como algo que a gente tivesse ferramentas para lidar com o dia a dia, com as preocupações, com as relações interpessoais, não é? De ter bons amigos, conseguir bons relacionamentos, um bom emprego. Ah, Patrícia, mas tinha as questões sociais, não é? Tem toda uma questão pública. Ok, é verdade. Mas até para você ser um cidadão atuante, um cidadão, né, com compromisso com o seu país, a gente também precisa ter o mínimo de organização interna para lidar com a nossa vida e a vida pública, já que, né, o que acontece fora em sociedade afeta sim a saúde mental das pessoas, nas casas, nas famílias. Não adianta a gente dizer que não. Claro que sim. Se o mundo vai mal, nós também iremos mal. Não é essa coisa de que as pessoas acreditam ainda que o mundo está lá fora, né? Que a rua pode ficar suja, que a cidade não. É uma extensão nossa. Se lá fora vai ruim, sujo e mal, nós também devemos nos preocupar, não é verdade? Então, aí vai o primeiro pensamento. Ter consciência de si. Consciência racional mesmo. É pensar sobre si, sobre suas questões, as preocupações, saber se fazer as perguntas certas, sabe? As pessoas se mergulham no dia a dia de angústia, né? Muita preocupação e as relações e os traumas, e isso tudo vai consumindo a saúde mental, física e espiritual. Porque, né, não há, por mais que a gente acredite, né, que a mente é o corpo, mas nós somos um todo. O que afeta a mente, consequentemente, vai afetar o corpo. Tanto que quando a gente adoece emocionalmente, quando a gente fica nesse ciclo vicioso, né, de neurótico, que o Freud dizia, né, de pensar não, né, de ficar o tempo todo naquele movimento de preocupação, a gente não está pensando, não é? Porque para os gregos pensar é um ato externo. Tamanho a importância do pensar. Quando você pensa, você já pensa para fora, né, para o outro, você já inclui a preocupação com o outro, é algo empático. Então, quando a gente vive nas preocupações diárias, como é que eu vou fazer para pagar as contas, como é que eu vou fazer, né, com a minha família que dá muito trabalho, com os meus pais, com os meus primos, me pedem dinheiro emprestado, com falsidades. Gente, eu tô aqui tentando falar, né, mas ele não deixa. Quem tem filho sabe, né? Quem tem filho sabe. Fica aí, filho, deixa a mamãe terminar. É assim, né, gente? A gente tenta trabalhar assim. Então, ter consciência de si. A consciência, antes de sentir, é pensar, não é? Pensar sobre si. O Freud dizia, não há nada mais caro que a ignorância de si. É verdade. Né? O outro pode não saber de mim, mas eu devo saber de mim. Devo. Por isso que essas dicas na internet, né? De como como ter saúde mental. Leia um livro, faça academia, faça caminhada. Tudo isso pode ser bom? Claro. Mas assim, como que o outro vem dizer o que você vai gostar?
Você entende? Então, há uma certa ignorância de si, das próprias questões. E isso é um problema sério. A gente precisa pensar para que o outro não faça o que quiser com a gente. Quando a gente não pensa, não tem consciência de si, isso é inclusive um maltrato, por que não? E nos deixam vulneráveis à vida. Quantas vezes na vida a gente não se deixou levar por pessoas que têm o poder de persuadir a gente, né? Ou que a gente gosta também, ama aquela pessoa, e aí você vai se envolvendo e ela escolhe por você e você percebe, pronto, está envolvido em um problemão, né? E quando você vê, você não sabe nem escolher, não foi ensinado. Ah, pode ser culpa dos meus pais que nunca me ensinaram. Pode ser, mas quem ensinou para eles também, não é? A gente deve pensar a psicologia como algo moderno que os pais não tiveram tanto acesso. É algo que temos acesso hoje, na sociedade moderna. A gente não pode usar a nossa régua, né, para bater nos pais. Hoje nós sabemos, então se hoje a gente sabe, a gente se cuida melhor. Eles não puderam ter essa chance. Nós temos. Então é daqui para frente. A gente conserta. São ajustes, não é? Que a gente faz para a nossa vida. Então, uma vida rancorosa é outro ponto, não é? De novo, diminui a imunidade, deixa a gente muito mal. Diminui a imunidade e adoece o corpo. E aí é muito mais caro, custoso, não é, gente? Quem nunca viu aquela pessoa reclamar de dor no corpo? Minha mãe falava isso, ela somatizava muito com o estômago, né? Fazia muitos exames e tal, e não dava nada, e ela sempre reclamava. Ah, eu tô tão cansada hoje, eu não fiz nada hoje. Quem nunca ouviu isso, né? Não é curioso que isso aconteça? Aí as pessoas, como não têm informação, elas levam pro lado espiritual, né? Pro lado, né? Ai, não, a explicação é científica. Mas você gasta, há um gasto de energia mental. E energia mental não é uma explicação mística. É uma energia, inclusive você gasta calorias pensando. Claro, é micro, é pouco, não importa, mas é um gasto. Há uma demanda do organismo para se pensar. E quando você fica naquele ciclo, né? Ah, meus problemas, estou angustiada. Assim, você não sai daquilo. Você não consegue pensar, sair. Você fica naquilo e aquilo angustia, cansa, baixa a imunidade, a gente adoece. E você somatiza. E a somatização é um sintoma que, sem brincadeira, pode arrastar a pessoa para a morte. É verdade. Né? Vamos usar o exemplo da minha mãe. Ah, ela somatizava com o estômago. Se não dá nada nos exames, é uma questão psicológica, uma questão de procurar um psicólogo. Mas na época eu não sabia, né? Porque, afinal, eu sou psicóloga hoje, né? E aí a pessoa realmente começa a tomar medicação por conta própria. Ela começa a adoecer o órgão que até então não tem doença alguma. E se aquele sintoma que é psicológico não for tratado, ele vai adoecer o órgão. E adoece a pessoa como um todo. Porque ela é consumida por aquele adoecimento. Não é curioso? Não é? Somatização é a soma das dores mentais no corpo. É como se o cérebro dissesse: eu não suporto sentir isso sozinho, a carga é demais. Então, né, sabiamente ele manda para o corpo e cada pessoa com a sua história, né, com o seu histórico de vida, vai somatizar a sua maneira. A minha mãe era com estômago, mas tem pessoas que sofrem de queda de cabelo, não é? Roem a unha, ansiedade. Porque quando a gente fala ansiedade é um sintoma. Há de se investigar, há de se tratar a ansiedade do dia a dia. É isso, né, que a gente não deve ser, ignorante de si, a falta de consciência de si. Isso é um maltrato, sim, minha gente. Isso é um viver com pesos desnecessários. Isso não é uma vida boa. Mas olha que triste. A gente se adapta ao que é ruim. Por que não ao que é bom? Ah, Patrícia, mas assim, quem tá fora sempre vê, nossa, que vida péssima aquela pessoa tem, ela não tá feliz. Mas ela própria não percebe, não se percebe infeliz. Ela se adaptou ao que é ruim. E por incrível que pareça, é confortável. Ela aprendeu a aceitar aquilo, é confortável. O que conhece é mais confortável do que o desconhecido. Mesmo que atrás da porta esteja algo muito melhor. Mudar é difícil, não é? É algo dificultoso para se fazer sozinho, sem ferramentas mentais, sem suporte.
né, sem um ensinamento na infância. Chegar à vida adulta vulnerável é péssimo. É péssimo, né? Tem um aforismo do Nietzsche que ele diz sobre o bom sono, né? Porque dormir bem também é sinal de saúde mental. Dormir sem medicação, claro, não é? Mas aquilo, a medicação acompanhada com uma terapia, com um bom psicólogo, vai levar a pessoa a ter uma boa vida, obviamente, né? Ela está se tratando. Mas eu quero dizer que dormir bem, tranquilo, também é saúde mental. Então Nietzsche dizia: paz com Deus e com o estômago é o que pede o bom sono. Né? Falei aqui que a minha mãe somatizava com o estômago, ele também, o Nietzsche. Ele tinha muitas dores no estômago e era somatização. Né? As angústias, as preocupações do dia faz com que as pessoas somem no corpo. Essas angústias que precisam ser trabalhadas. E como eu insisto aqui em dizer que a consciência da saúde mental é para que a gente se prepare, para que vocês tenham, né, consciência de si, para que saiam desse não conhecimento das próprias questões, das próprias dores. É aquilo, né? Se você não se cuida, quem vai fazer esse movimento por você? Se você tem posse na sua vida, se você gosta dela, ninguém vai roubar você de você mesmo. Ninguém. É o maior ganho que as pessoas podem ter na vida. Eu digo aos meus pacientes: saúde é liberdade. Saúde é liberdade. Sem saúde você está preso. Preso, é escravo das doenças. A questão da saúde mental é que as pessoas só percebem adoecidas quando a doença já está instalada e não quando elas estão em processo de adoecimento. Péssimo isso, né? Antes de a pessoa deprimir a doença, a depressão, ela passou por somatização, como Nietzsche, né? Ela somatizou, ela teve lá as questões com o corpo, da ordem da mente, é algo que está no corpo, mas não é do corpo. Estranho, né? Mas é isso. Como eu vou saber, Patrícia, que eu estou somatizando? Como a minha mãe soube. Você primeiro investiga a questão orgânica, né? Primeiro você faz exames com os médicos, faz exame de sangue. Por exemplo, se é questão de queda de cabelo, você vai ao dermatologista, né? Você investiga, faz um rastreio orgânico. Se o médico disser, olha, não deu nada. Os médicos mais modernos, mais, né, atuais aí por dentro, eles sabem que é uma questão de somatização, então eles já encaminham ou pedem para você procurar um psicólogo. E aí sim, você vai ser bem tratado e o cabelo vai parar de cair. Ai, Patrícia, assim, a ciência é um milagre feito pelas mãos do homem. A gente estudou muito para isso. É claro, depende do envolvimento do paciente, né, do interesse, do compromisso. Não esqueçam disso, tá, gente? Saúde é liberdade. Saúde mental é estar livre com você, livre internamente. Ter boas relações com as pessoas. Ser alguém agradável. Como é que eu sei que eu sou agradável? As pessoas falam, as pessoas sabem, não é? Quando você é bem convidado, bem amável. Eu digo isso a uma paciente minha, né? No meu aniversário um montão de gente me liga porque você é amável. As pessoas sabem quem é agradável, assim como sabem quem é desagradável. Gente, quem nunca ouviu alguém ser demitido porque não consegue receber ordens? Bizarro, não é? Bizarro. Mas você vê que é alguém que, né, é ignorante de si e é ignorante do mundo. Ela não sabe os papéis sociais. É alguém que fica vulnerável. Vai perder na vida e muito. Ela corre riscos. Pode ser demitida por justa causa. Vocês entendem como terapia é importante? É crucial ter saúde mental. É isso, gente. Para o vídeo não ficar muito longo, vejam, revejam, aprendam. Tem mais coisas aqui no canal. Curtam, comentem, compartilhem com quem precisa, no grupo da família, para ajudarem o canal da psicóloga aqui, porque é ciência aqui, né, nas mãos de vocês. Vocês sempre reclamam, não é? Só tem bobagem na internet. Não, tem muita coisa boa. Mas para a plataforma YouTube entender que é bom, você tem que compartilhar, curtir, comentar, porque é assim que chega, né, os dados para eles, os números. Que aquilo ali que está sendo muito visto é bom.
O que não é visto não é, então não cresce. Entendem? Então vamos divulgar o que ajuda as pessoas, o que faz a vida melhor. Eu agradeço, até a próxima, hein? Tchau!